Olá, amados, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Meu nome é Nilma Maria, esta é a nossa 6ª lição do trimestre. Agradeço imensamente pela audiência, é uma honra ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados. Este é o canal Sintetizando a Lição. Aqui você encontra todo o conteúdo da lição do EBD com uma compreensão resumida dos textos tópico a tópico, de forma simples e sem complicações prolixas. Peço que, se este conteúdo lhe abençoa, se inscreva, dê um like, comente, compartilhe com o irmão. Dessa forma você fortalece o nosso trabalho e o irmão vai crescer na graça e no conhecimento. Vamos para o nosso conteúdo. O assunto desta lição é a consciência, o tribunal interior. O texto áureo é: por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos capítulo 24, verso 16. E a nossa verdade prática: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais a sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. O objetivo desta lição é, primeiro, mostrar aos alunos a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo seu papel antes e depois da queda. O segundo é ensinar que a consciência atua como um tribunal interior, capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante. E o terceiro é alertar os alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. Bom, é sobre isso que a lição vai tratar. Nesta lição, faremos uma reflexão sobre a consciência como tribunal interior dado por Deus que acusa, defende e julga nossos atos. Ela funciona como uma lei moral comum a todas as pessoas. A consciência é um reflexo da natureza de Deus, uma marca que nos diferencia e nos responsabiliza por cada decisão tomada, quer correta ou incorretamente. Por isso é necessário que se busque uma consciência guiada pela palavra e pelo Espírito Santo. De acordo com o nosso mapa mental, esta lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos, o segundo tópico está dividido em 3 subtópicos e o terceiro apenas em 2 subtópicos. O primeiro tópico, com o tema Antes e Depois da Queda, que traz como subtópico a primeira manifestação, do grego synoidesis, que significa saber com, vem nos mostrar que a consciência é uma faculdade nata, ou seja, já nascemos com ela. É como um sensor instalado na alma humana, pois é uma capacidade dada por Deus para o homem saber discernir entre o certo e o errado. Isso significa dizer que já nascemos com essa faculdade espiritual e moral instalada em nossa alma, funcionando continuamente, ainda que de forma silenciosa, observando, avaliando e emitindo parecer das nossas ações, pensamentos e intenções. Em Gênesis capítulo 2, verso 16 a 17, mostra a primeira manifestação da nossa consciência na experiência humana, quando o homem transgrediu a ordem de Deus e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, culpa, vergonha e medo. A culpa por ter violado uma ordenança, a vergonha pela condição moral que agora se encontrava, e o medo do resultado da transgressão. Isso acontece rotineiramente com o ser humano. O segundo subtópico, direito natural, vem nos esclarecer que todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de direito natural. Independente de origem, cultura ou religião, todo ser humano nasce com esse conteúdo normativo básico, conhecido pela lei da natureza ou direito natural, presente universalmente na humanidade. Essa lei natural universal explica por que as civilizações, mesmo mais longínquas e sem contato com as outras, mantêm princípios éticos praticamente semelhantes, como proibição de assassinatos, respeito pelos pais e respeito pela propriedade alheia. A Bíblia registra um exemplo disso em Caim, que feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão. Gênesis capítulo 8, verso 8. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. Gênesis capítulo 4, versículo 13 a 14. O terceiro subtópico
escrita no coração, mostra uma referência do apóstolo Paulo sobre a lei mosaica dada a Israel e a lei moral, o direito natural, comum a todos os homens, registrado em Romanos capítulo 12, verso 12 a 16, inclusive aos gentios, que mostra a obra da lei escrita no coração, Romanos capítulo 2, verso 15. É com base nessa lei geral escrita no coração que a consciência atua, que é acusando-os ou defendendo. Paulo resume muito bem essa questão em Romanos capítulo 2, estabelecendo uma distinção importante entre esses dois grupos: os judeus, que receberam a lei mosaica, e os gentios, que não receberam essa lei formalmente. No entanto, Paulo faz um excelente esclarecimento, mostrando que os gentios, mesmo sem a lei de Moisés, já tinham a lei moral escrita em seus corações. Na verdade, a lei mosaica veio para positivar os preceitos já comuns a todos os homens, que é identificado pela lei natural, como a proibição de tirar a vida, Êxodo capítulo 20, verso 13, direito de propriedade e direito da família, registrados em Êxodo 22 e Deuteronômio capítulo 24. O nosso comentarista vem nos mostrar que antes da codificação do direito pela lei mosaica, outras civilizações antigas tinham os seus regramentos. Ele acrescenta ainda que tudo que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral, escrita no coração de todos os povos. O segundo tópico traz como tema o funcionamento da consciência e o primeiro subtópico é acusação, defesa e julgamento. Aqui vamos aprender que a consciência atua como um tribunal interior, funcionando como um órgão de acusação e defesa, mas também exerce função julgadora. Salmos capítulo 51 e verso 3. Em Gênesis 3 e 7, diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos seus olhos e reconheceram que estavam nus. Esse reconhecer aqui significa apontamento negativo da própria consciência, reprovando a conduta do casal que antes de cometerem pecado conheciam somente o bem. Gênesis capítulo 2 e verso 25. Agora a consciência gritava na alma como uma voz secreta e incômoda. Gênesis capítulo 3 e verso 7. Isso também aconteceu com o rei Davi, após fazer o censo, registrado em 2 Samuel, capítulo 24 e verso 10. Uma consciência pesada afeta o espírito, a alma e o corpo. Salmos 31, versos 9 a 10. No segundo subtópico, vãs justificativas, o nosso comentarista mostra que a expressão "for abertos os olhos", em Gênesis 3 e 7, significa a experimentação imediata da malícia, que até então não existia, tanto que ao ouvir a voz do Criador se esconderam com medo, pois a consciência já acusava transgressão. Quando Deus fala com eles e questiona-os retoricamente, porque sabiam que estavam nus, não houve uma resposta direta. Gênesis capítulo 3 e verso 11. Impossibilitado de negar o seu pecado, Adão fez o que tem sido comum aos dias de hoje. Tentou se justificar. A mulher que me deste por companheira. Em outras palavras, a culpa foi da companheira que o Senhor mesmo sugeriu que era uma coisa boa para mim. Gênesis capítulo 3 e verso 12. Eva seguiu o mesmo exemplo, culpando a serpente. Gênesis capítulo 3 e verso 13. Isso demonstra muito bem as nossas desculpas atuais. A consciência é inexorável e não cede às formulações humanas, ainda que teológicas, como registradas em Romanos capítulo 1, verso 18 a 27 e 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. A única forma de curar essa culpa é a confissão do pecado com arrependimento. O terceiro subtópico, o debate no tribunal. Aqui aprendemos que a consciência funciona como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as, e atua no presente, Atos capítulo 23 e verso 1, passado, 1 Coríntios capítulo 4 e verso 4, e futuro, 1 Samuel 24 e verso 6. A consciência funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos
pensamentos e sentimentos. Ela costuma entrar em longos debates com os pensamentos, questionando e aprofundando a análise das ações, gerando na mente um exame interior e uma investigação pessoal. Essa investigação tem o objetivo de encontrar um veredito favorável e, se isso acontece, o resultado é uma consciência limpa, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12. E mesmo que acusações externas, como aconteceu com Paulo em Cesareia, registrado em Atos, capítulo 24, versículo 1 a 16, prevaleçam, a paz interior, porque uma consciência limpa e sem remorso dá descanso para a alma. O terceiro tópico, com o tema A Consciência é Falível, e o primeiro subtópico, Defeitos da Consciência, vem nos alertar sobre consciências cauterizadas, ou seja, insensível ao pecado. Efésios capítulo 4, verso 19 e 1 Timóteo capítulo 4, verso 2. A consciência fraca e legalista, 1 Coríntios capítulo 8, verso 7, e ainda a consciência contaminada ou corrompida, Tito capítulo 1, verso 15. Aqui percebemos que mesmo o homem tendo uma consciência nata, isso não anula o fato de essa consciência ser falível. É necessário se buscar equilíbrio à luz da palavra de Deus e no Espírito Santo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 5 a 19 e Romanos capítulo 9, verso 1. Muito cuidado com a consciência sensível, pois é uma porta aberta para o pecado, porque já não existe mais os debates com os pensamentos para buscar o discernimento entre o certo e o errado. E é aí que entra a expressão muito conhecida, nada a ver. O segundo subtópico, Deus, o Supremo Juiz, nos alerta também que, apesar da importância da consciência no exercício do juízo moral, ela não tem valor absoluto, definitivo, com base no que o apóstolo Paulo declarou: porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, verso 4. Isso significa dizer que, apesar da sensação de se estar em paz com a nossa consciência, devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, pois somente Ele é o Supremo Juiz e sonda o nosso interior e conhece os mais profundos desígnios do nosso coração. Salmos 139, 23 a 24. Por isso é importante sermos sempre confrontados pela palavra. Pecados do espírito, como a soberba e orgulho, são os que mais se ocultam. Provérbios capítulo 16, verso 18. Bom, aprendemos com esta lição que devemos manter a nossa consciência pura, renovada e iluminada por meio da palavra de Deus e uma vida de contínua oração e busca. Se nossa consciência nos acusar, o sangue de Cristo é poderoso para nos purificar. Basta buscar a Ele arrependidos. Obrigada por assistir este conteúdo. Deus abençoe sua vida e da sua família. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.